Certo é servir o amor, não querer mal de ninguém, ser exemplo de um servidor e fazer o bem pelo bem. Escolher o que é melhor pra você, meu irmão, é caminhar com a razão, que o caminho é um só, que nem tudo convém, o que parece ser bom pode ser ruim também. Certo é servir o amor, não querer mal de ninguém, ser exemplo de um servidor e fazer o bem pelo bem. Levar a paz por onde for, passar essa fé para alguém e semear assento por um, só depende de cada um. Perdoar como Jesus perdoou, nós temos algo em comum, foi Jesus que ensinou. Certo é servir o amor, não querer mal de ninguém, ser exemplo de um servidor e fazer o bem pelo bem. Certo é servir o amor, não querer mal de ninguém, ser exemplo de um servidor e fazer o bem pelo bem, amar como Jesus nos amou. Boa noite. Estamos iniciando mais uma semana com as transmissões. Então, essa noite, quem irá fazer para nós o tema é o Rogério Miguez, que já está aqui aguardando. O tema dele é Inimigos Desencarnados, mas antes eu vou dar alguns recados. Então sejam todos bem-vindos, boa noite, que possamos ter uma próxima hora juntos, bastante agradável e de aprendizado. Bom, então, lembrando que o atendimento fraterno ele está sendo feito por telefone, para que você ou alguém que você conheça possa ser atendido. Mande apenas o seu nome e telefone para o e-mail contato@cedivinomestre.org e assim que for possível, o atendente irá entrar em contato. Caso você queira fazer algum outro pedido de oração, de vibração, tiver dúvida, também pode estar enviando para esse mesmo e-mail, contato@cedivinomestre.org. Também lembrando que estamos com a campanha Acolha uma Família. Neste cartaz que está na tela, está escrito que nós estamos arrecadando alimentos não perecíveis, principalmente leite, fraldas e os itens de higiene pessoal. Mas você não precisa ficar limitado somente a essas doações. Você pode doar também roupas, calçados, utensílios domésticos, cobertores, o que você tiver que já não usa mais, outras pessoas vão poder utilizar, então é muito bem-vinda a sua doação. Basta então que leve a sua doação até a Obra Social Célio Lemos, às segundas, quartas e às sextas-feiras, sempre das 9 ao meio-dia.
Agora, caso não possa estar levando a sua doação, entra em contato com a Iris, que é a coordenadora do Bem Me Quer, e combina com ela como que você pode fazer a sua doação. O WhatsApp dela é 981630807. Também gostaria de estar informando que nós não temos data para o retorno das atividades presenciais. O Centro Espírita Divino Mestre continua fechado, somente estamos atendendo por telefone, quando é o caso de atendimento fraterno, e as palestras estão ocorrendo online. Nós ainda não temos data do retorno das atividades, está sendo feito um plano, tudo bem elaborado, passo a passo, de como que o retorno irá acontecer. E isso está sendo feito em conjunto pela área doutrinária, pela área administrativa. Então, esse plano está sendo feito e ele vai passar para que o conselho possa aprovar. Então, tenham calma, podem ficar tranquilos, que não temos data ainda para retorno, e quando tiver data, fiquem bastante tranquilo, porque nós vamos informar em todas as nossas mídias sociais, vamos postar isso de forma bastante exaustiva. Então, permaneçamos unidos online com as nossas palestras, que pelo momento elas estão ocorrendo às terças, quartas, aos sábados às 20 horas e aos domingos às 9h30. Mas isso pode mudar. Por enquanto, são esses dias e esses horários. Então, lembrando que tudo que for acontecendo, nós vamos avisando, eu vou falando, o Lincoln, o Leandro, quando um de nós for fazer a transmissão, nós vamos estar informando, tá bom? Então vamos à nossa prece, para que eu possa chamar o Rogério. Vamos então fechando os nossos olhos, respirando profundamente, e vamos todos juntos agradecendo a Deus por nós podermos, nesse momento, estarmos unidos pela internet, pelos aparelhos que nos conectam, pelos espíritos amigos que nos amparam nesse trabalho, que nos inspiraram, que nos inspiram para que esse trabalho ocorra. Vamos agradecendo ao nosso palestrante da noite de hoje, agradecendo a todos os trabalhadores que estão atendendo, aqueles que estão necessitando de uma palavra, de um auxílio. E peçamos por nós, pelo nosso planeta, pela nossa família, e todos que estão à nossa volta, para que as bênçãos divinas nos envolvam e nos auxiliem, para que consigamos entender o que nós precisamos fazer, deixar de fazer, para que possamos a cada dia cumprirmos a razão de estarmos aqui nesse momento e para que possamos também termos momentos mais felizes na nossa caminhada. Que a paz e que o amor de Deus esteja conosco. Que assim seja. Bom, vou chamar o Rogério. Rogério, boa noite. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Eu tenho um outro recado que eu acabo de lembrar, a questão dos trabalhadores continuarem também reunidos, se reunindo, nos horários em que estaríamos
fisicamente no Divino Mestre. Então, é muito importante você, trabalhador, que está aí nos assistindo, nos ouvindo, que se no horário que a sua reunião costumava acontecer, que você esteja junto de nós na transmissão. Agora, se não há transmissão, que você se reúna com seu dirigente, que certamente está fazendo uma chamada online para fazer uma leitura do Evangelho. Então, esse momento é muito importante para que o grupo permaneça unido e que a gente possa estar se preparando para o retorno das nossas atividades. Certo, Rogério? Certo, uma boa lembrança. Então é isso. Então, até daqui a pouco. Tá bom. Obrigado. Outra boa noite, então, a todos. Já estamos aí iniciando o nosso tema. Tivemos as observações preliminares. São avisos importantes, informações oportunas, para a gente ficar sempre bem informado, né? A pandemia não parece que não acaba tão cedo e a gente vai ficando um pouco inquieto, né? E sem informações a gente fica mais preocupado ainda, mas não, mas está havendo sempre esse início com um conjunto de informações para exatamente nos dar tranquilidade que nós em breve estaremos juntos fisicamente, que é o que todos nós desejamos. Hoje, nosso tema que se intitula Os Inimigos Desencarnados, desta feita, nós já conversamos um pouco sobre esse tema em outra conversa que tivemos, né? Mas é um tema muito extenso e hoje trouxemos aqui outras novidades, né? E até com as perguntas que poderão surgir, a gente até encaminha para outras vertentes do tema, não é? Da questão da obsessão. Né? Inimigos desencarnados. Talvez inimigo seja uma palavra um pouco, talvez que nos assuste, né? Muitos que chegam na doutrina pela primeira vez, tomarem conhecimento que ele tem inimigos que ele desconhecia, né? Isso pode trazer alguma apreensão. Né? Mas dentro da doutrina, isso é tratado de maneira natural, porque nós sabemos como, nós compreendemos bem essa situação, não é? E estudamos, convivemos, não é? Debatemos, atuamos para esclarecer esses possíveis desafetos, não é? Mas para alguns pode soar assim uma certa apreensão, mas não há motivo, não há motivo, porque essas entidades que muitos de nós chamamos de obsessores, não é? Às vezes até há uma expressão muito comum, popular, que é o imposto, não é? Imposto, ou seja, um ser, uma entidade que se aproxima de uma pessoa e aí começa a causar umas certas dificuldades e mal-estar e assim por diante, não é? Esses indivíduos, esses espíritos agora desencarnados, eles são criação de Deus, como nós. Né? Só que estão temporariamente do lado de lá. Nós estamos, vamos dizer assim, do lado de cá, ainda encarnados, e em breve passaremos para o lado de lá. E muitos deles também, num processo contínuo, não é? Voltam a encarnar, voltam ao planeta ao qual estão vinculados, né? E para desempenhar outras tarefas, outras provas, outras expiações. Mas, enfim, esses espíritos, eles também foram criados por Deus, da maneira idêntica à nossa. Né? Contudo, momentaneamente, temporariamente, eles estão desequilibrados. Não se prepararam para a grande passagem, vamos dizer assim, que é o fenômeno da morte. Não se preparando, ficam desequilibrados e começam a tomar atitudes baseadas no conhecimento pequeno que eles têm das leis de Deus. Então, em algumas vezes, não que isso seja obrigatório, eles, em algumas vezes, em se sentindo prejudicados quando estiveram aqui encarnados, né, e passando por lá de lá,
eles se julgam no direito de fazer uma cobrança desse prejuízo que eles supõem que receberam. Um ajuizamento, até certo ponto, lógico para aqueles que não entendem como é a mecânica da vida. Então, a pessoa aqui na Terra, ela teve um certo prejuízo, foi lesada em alguma coisa, em algum objeto, uma coisa material, sentimental, e assim por diante, não? Desencarna rancorosa, ainda guardando remorso, e guardando vibrações negativas, impressões negativas daquela situação. E aí, quando ela se descobre do lado de lá, viva, que é uma surpresa para a maioria dos que morrem, porque a maioria não acredita na vida após a morte da forma como nós deveríamos entendê-la, não é? Ele toma aquela surpresa, está vivo, não é? E aí então percebe que pode atuar junto àquele ou aqueles que possivelmente o prejudicaram. Então, esse é o quadro em resumo, em poucas palavras. Né? Agora mesmo estávamos lendo um artigo da Revista Internacional de Espiritismo desse mês, de agosto, que recebemos, e tinha um artigo comentando que numa reunião mediúnica, vamos um exemplo prático, né, dessa situação. Né? Numa reunião mediúnica, apareceu um espírito, uma mulher, né, ainda na configuração feminina, né? E ela estava reclamando muito do que tinha acontecido. Né? Estava reclamando e estava num processo de atuação em cima de um encarnado. E aí perguntaram para ela: minha irmã, minha amiga, o que está havendo? Por que é que você está envolvida nesse processo? Né? Ela falou: olha, a razão é a seguinte, uma razão muito simples. Né? Observe o que ela falou. Quando eu estava encarnada, eu fui convencida a doar os meus bens a uma determinada igreja, a uma determinada religião. Doei tudo. E me foi prometido, função desta doação, que quando eu desencarnasse, eu estaria no céu. Veja que situação. Ela fez o que foi solicitado, o que foi sugerido por uma pessoa a quem ela atribuiu o conhecimento, né? As informações, o conhecimento de como funcionam os mecanismos da lei de Deus, fez a sua doação de coração, vamos dizer assim. Né? Só que quando ela chegou do lado de lá, ela encontrou um grupo de espíritos que a ridicularizaram, dizendo o seguinte: olha, você está gostando desse céu que você encontrou aqui? E falaram um monte de coisas para ela. Ela, então, percebeu que ela até usou uma expressão, estelionato espiritual, ou uma coisa desse tipo. Ela usou uma expressão na hora da reunião. Né? E aí ela percebeu que ela tinha sido enganada. Ela tinha sido enganada em vida. O que ela fez? Ela juntou, ela esclareceu, informou ao grupo da reunião mediúnica e falou: olha, aí eu fiz o seguinte, eu procurei mais alguns que tinham sido enganados, né? E o que nós estamos fazendo agora? Nós estamos perturbando esse indivíduo em tudo que nós pudermos. Nós vamos atrapalhar a vida deles até onde nós pudermos. Vejam que responsabilidade. Que responsabilidade que é o indivíduo, quando encarnado, fazer esse tipo de promessa, não é? Orientar no sentido que ele não tem controle, no sentido que ele não tem controle, ele não tem poder sobre isso. Ele não tem poder sobre isso. Não é? Isso, evidentemente, é um exemplo que pode se estender de qualquer situação, não é? Para nós mesmos, espíritas, nos advertir sobre possíveis orientações que, de repente, damos num momento de imprecisão, vamos dizer assim. Por exemplo, uma coisa médica, não é? Nós sabemos que jamais poderemos sugerir que uma pessoa sob tratamento médico que nos procure
deixe a sua medicação, porque nós vamos garantir a saúde dela. Não é verdade? Nós sabemos disso. Agora, imaginemos se nós fizéssemos isso. É o mesmo processo, é o mesmo mecanismo. A pessoa nos procura com uma doença, com uma coisa séria, de um filho dela mesma. Né? Aí nós falamos assim para ela, olha, deixa com a gente aqui que nós vamos resolver. Mas olha, o que eu faço com o meu tratamento da medicina? Que eu estou... E esquece isso. Eles não vão resolver seu problema de maneira nenhuma. Né? Nós aqui temos a condição necessária e suficiente para trazer a saúde para você, para quem você está pedindo, para o seu filho. Aí é de dar esse tipo de orientação. Aí a pessoa vai para casa, feliz da vida. Lógico, ela recebeu uma informação ótima, porque ela não precisa mais se preocupar com os remédios que muitas vezes trazem alguns inconvenientes, alguns efeitos colaterais, assim por diante, né? E aí o que acontece? A pessoa desencarna, o parente dela desencarna, ou ela mesma desencarna por conta da falta daquela medicação. Aí ela vai, acorda, vamos dizer assim, do lado de lá, porque não sabe o que vai acontecer, evidentemente, se reconhece viva e procura quem? Aquele ou aqueles que lhe informaram que ela poderia deixar a sua medicação tradicional, né, acadêmica, porque ela seria tratada apenas com elementos espirituais. Veja, aí o que acontece? Essa pessoa, evidentemente, ela pode, como aquele outro que como aquela que deu os bens, eles podem fazer o seguinte, puxa vida, eu fui enganada, nossa, que situação, e por que eu acreditei? Mas olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir minha vida, eu vou tocar a minha vida, e vou deixar para a justiça de Deus, para que ele faça o que for necessário, o que for preciso, o que for adequado. Né? Mas outros não fazem isso. Nós poderíamos fazer isso, evidentemente, perdoando aquele que nos ofendeu, né? Que nos prejudicou, certo? Mas muitos não fazem. E eles têm esse direito. Eles têm esse direito. Por quê? Foram prejudicados de fato. Aí, evidentemente, se inicia um processo, né? E são esses que a gente possivelmente chama dos inimigos desencarnados, inicia um processo que vai durar aí pode durar muito tempo. Até hoje nós lemos relatos, em livro de Ivone, de Paulo Pereira, entre tantos outros, de processos obsessivos de século, que não terminam, porque o indivíduo não perdoa. Além de uma possível situação como essa, uma situação causada no presente, né, nós temos também, entre esses desafetos, né, espíritos já de outras vidas, que nós nos relacionamos, e eles, houve um prejuízo, houve uma divergência, houve um atrito, né, eles não conseguiram nos perdoar, e eles também nos procuram. Isso é permitido. A gente volta e eles vêm atrás da gente. Todo um cuidado para que isso não aconteça, mas ele, até um certo momento, ele tem direito de exercer essa cobrança. Quando ele passa do ponto, aí vêm espíritos evoluídos, mais esclarecidos, e interrompem o processo, não é? Para que não haja continuação, certo? Há outros espíritos que se tornam desafetos gratuitamente, porque eles se opõem à nossa conduta. Se opõem. Como assim? Se a pessoa, por exemplo, está tentando acertar, está tentando seguir aquilo que ela acredita, este que está do lado de lá, ou estes, se são muitos, né, eles não conseguiram fazer isso. Então, eles têm inveja. Olha que situação. Eles ficam olhando os trabalhadores, as pessoas, não precisa ser o trabalhador, de fato, mas as pessoas que estão tentando acertar, para prejudicá-los. Porque eles reconhecem, eles percebem que esta pessoa, ela fica feliz com esse processo de ajuste, que ela mesma se impõe. Ela fica feliz. E eles têm inveja disso. Eles não gostam disso. Muitos, inclusive, são religiosos que falharam fragorosamente em suas missões, em suas tarefas, dentro do campo religioso. E agora eles se opõem a qualquer religioso
ele se opõe agora a qualquer religioso que esteja no caminho certo, trilhando ali um caminho ajustado. Então, ele se opõe naturalmente. Vejam que dessas possibilidades que a gente colocou aqui, se opõem à nossa conduta, são antigos religiosos, né, que se opõem, eles não nos conheceram. Primeiro, a gente levantou aqui as situações. Alguns nos conheceram, no presente ou no passado, e voltam para cobrar. Outros não. Eles se opõem ao nosso modo de vida, à nossa forma de pensar. Né? E outros ainda têm um quarto grupo, podemos colocar, que simplesmente desejam fazer o mal. Eles estão desorientados, eles estão desequilibrados, não estão bem consigo mesmos, então eles se opõem a tudo que pode proporcionar a felicidade para aqueles que estão envolvidos nessa atividade. A nossa amiga Elba, há também desafeto de espíritos encarnados. Sim, Elba, nós podemos... você está se referindo a um processo de assédio de duas pessoas encarnadas? Há também desafeto de espíritos encarnados. Sim, nesse caso, se for isso, um processo de uma outra modalidade da obsessão, que é de encarnado para encarnado, sim. Quando a pessoa ela tem um atrito qualquer com a outra, seja de que área for, de que campo for, de que situação for, e não conseguem restabelecer um certo equilíbrio, o que acontece? Essa pessoa pode ficar obsediando encarnada a outra. Como é que ela faz isso? Pensando. O pensamento tem uma força impressionante. Alguém já disse, o pensamento é tudo. Então ela fica pensando, desejando que aquela outra sofra algum mal, fique doente, se atrapalhe, erre, faça uma besteira, no trânsito, qualquer coisa, não é? E ainda tem mais. Ela pode ela pode, ao dormir, procurar o desafeto e atormentá-la enquanto a outra também está no processo de sono. Isso também pode acontecer. Também pode acontecer. Só para dar um exemplo que eu lembrei aqui agora, já a gente vai na nossa questão, eu lembrei de uma situação, o André Luiz, se não me engano, conta essa situação, de uma pessoa, o indivíduo morreu, desencarnou, e aí, um outro indivíduo, encarnado, passou a falar mal dele. Ser maledicente. Reencarnou, mas ele fazia isso, fazia aquilo, fazia isso. E disse uma série de coisas sobre o morto. Sobre o morto. Tinha acabado de morrer. Muito bem. Ele foi dormir. Evidentemente, vai ficar acordado eternamente. O corpo cansou, o corpo deitou, se emancipou. Quem estava esperando para tomar satisfações sobre o que ele havia dito? O morto. O morto. Por quê? Ele foi atraído pelo espírito encarnado, começou a falar dele coisas ruins, não é? Ele ainda em processo de desequilíbrio, foi sugado e ficou esperando. Talvez na casa do indivíduo, entrou na casa do indivíduo, ficou esperando. Quando ele dormiu, que ele se emancipou, que ele viu, os dois viram, aí, se não me engano, esse caso é interessante, porque esse indivíduo era um trabalhador, não era um trabalhador. E aí o André Luiz chegando lá, eles foram buscar ele, porque ele estava sendo esperado para trabalhar à noite, durante o período do sono. E aí, quando eles viram a situação, se não me engano, eles fizeram isso. Deram uma sacudida no corpo do indivíduo encarnado, Ele acordou num susto e aí percebeu o que ele tinha feito. Ele falou, nossa, eu estava tendo um pesadelo, estava sonhando aqui com o fulano de tal, nossa, mas ele morreu, como é que ele já está aqui atrás de mim, essa coisa toda? Então, ele mesmo provocou uma pequena desavença, um pequeno atrito. Essa é outra questão. Onde na vida presente existe a possibilidade de resgate? Onde? Na vida presente? É assim, Elba. A gente vai chegar lá na realização. Como é que a gente faz o processo de conquista e reabilitação? Mas a gente já pode ir lá. Quando a gente comete um desatino, um ato assim, impensado, enfim, desequilibrado, paciência, somos inferiores ainda vamos ser motivo de escândalo, nós podemos resgatar isso, e a pessoa, nós nem sabemos
enfim, está a nível inconsciente, isso está a nível de uma apreensão instintiva conosco, né? Mas o que acontece? Quando a gente tem uma situação como essa, muito contundente, muito grave, a gente é levado ao ambiente, a uma situação que se ligue a esse momento, a esse ato, a esta conduta. Vamos dar um exemplo. O indivíduo, por exemplo, o Herodes. Herodes não matou inúmeras crianças. Parece que não matou aquela quantidade imensa que as pessoas imaginam, porque não existiam nem essas crianças naquela época, mas ele matou. Ele mandou matar as crianças. Não é? Isso vai ficar martelando a cabeça dele. Não é? Aí, para ele fazer um resgate, nesse caso específico, o que ele tem que fazer? Desculpa. Ele tem que fazer? Ele tem que, quando encarnado, buscar um trabalho, buscar uma atividade útil, evidentemente, caridosa, junto a quem? A crianças. E ele vai fazer isso. Ele vai ser magnetizado, ele vai instintivamente ser atraído numa situação como essa. Por quê? Para cuidar de crianças, porque ele se sente culpado lá atrás, quando ele ordenou que algumas crianças fossem mortas. Não. Então, ele atuando agora, por exemplo, no orfanato, procura uma ONG que cuida de crianças abandonadas, seja aqui, seja em outro país, assim por diante. Ele não precisa adotar a criança. Se ele quiser adotar, ótimo. Mas se ele tiver condições, tempo, maturidade, ele pode fazer isso. Mas se ele não puder fazer isso, não tem problema. Ele simplesmente se envolve com essa atividade, começa a cuidar das crianças e ele está resgatando. E é isso que o possível inimigo dele precisa ver. Esta mudança de atitude dele. Em vendo essa mudança, ele arrefece, ele diminui a sua atuação, o seu assédio. Não? Mas, evidentemente, a pessoa que se está resgatando isso precisa fazer bastante. Não é pouquinho. Não é com poucas visitas às crianças, levando uma balinha, que ele vai conseguir, não é, um resgate como esse. Não? O Carlos Cunha está aqui, um grande abraço virtual, outros também, caros e a todos. Não é? Até que ponto o inimigo desencarnado pode nos induzir ao erro? Pode nos induzir, sim, o Carlos. Pelo seguinte, né? Aí é um processo de conhecimento, né? Quando o espírito, ele, por exemplo, um inimigo religioso, o inimigo das religiões, o inimigo de qualquer um que quer seguir o Cristo, né? Ele quer atacar um particular, pode ser quem for, movimento espírita, movimento religioso, movimento protestante, seja onde for. Né? O que ele vai fazer? Ele vai observar essa sua vítima. Ele vai observar o quê? Os pensamentos, as condutas, e vai descobrir quais são os pontos fracos desse indivíduo. Quais são os pontos? Todos nós temos os nossos. Todos nós temos matrizes, tomadas, por onde eles vão e se conectam para estabelecer o fluxo de energias e pensamentos. Tá? Quando ele descobre qual é o nosso ponto fraco, o nosso calcanhar de Aquiles, é o tema desse mês do artigo que publicamos na RIA, calcanhar de Aquiles, ou do mês passado, não me lembro. Mas, enfim, ele pode trabalhar para nos induzir ao erro nesse ponto fraco, porque ele descobriu. Então, ele começa a pensar conosco, a gente já pensa nesse erro, mês passado, a gente já pensa nesse erro eventualmente, né? Porque a gente está com essa matriz, é nossa falha, é nossa sombra, é nossa parte da sombra que detemos, parte dela. Né? E ele percebe isso, ele começa a amplificar esse processo. Eu penso, ele pensa também. Eu penso que ele cometeu o erro, ele pensa também. E aí o que ele faz? Ele vai nos induzindo, vai aumentando essa nossa tendência, essa nossa inclinação, até que, de fato, a gente comete o erro. Né? Mas aí cabe uma observação. Alguém pode ficar pensando nesse momento o seguinte: então é culpa dele? Não, a responsabilidade não é apenas dele. Ele vai ter a sua responsabilidade, porque ele não precisava estar fazendo isso. A responsabilidade, em parte, será nossa.
Sempre. Porque quem expôs a tomada, quem expôs a conexão para que ele se apresentasse e nos assediasse, fomos nós, em primeira instância. Tá? Então, ele tem a responsabilidade dele, né? E nós temos a nossa. Só para vocês terem uma ideia, há inimigos, né? Que induzem, tá? Porque induzem ao erro, induzem ao suicídio. Ao suicídio. E há alguns que são tão inteligentes que já sabem que se eles induzirem a pessoa ao suicídio, e ela de fato cometer o suicídio, ela, espírito, será responsabilizado. Então, eles fazem uma técnica inteligentíssima de provocar o desespero naquele espírito que já está pensando no suicídio, de maneira que ele, em acontecendo o desfecho, ele possa, quem sabe, cruzar os braços e dizer, não tenho nada a ver com isso. Isto acontece. Mas por quê? Porque ele encontrou a matriz, né? Ele encontrou a tomada, ele encontrou aquele pedacinho de sombra. Não é? A Marta. E o que fazer com a raiva dos desencarnados que não conseguem reencarnar para o nosso resgate? Olha, a gente tem que orar por eles. Agora mesmo eu estava aqui pensando, meditando, refletindo, tempo é o que não falta, né? No meu caso particular, eu já estou aposentado, então há alguns que já estão trabalhando, mas eu não tenho mais esse compromisso, né? Já cumpri a minha, vamos dizer assim, a minha parte, né? Estava aqui refletindo à tarde agora, e pode parecer, à primeira vista, que a gente tenha, não é? Que a gente responda com raiva à raiva desses desencarnados. Não, poxa vida, vocês acreditam no milagre, eu sei que é ele, e eu percebo, às vezes a pessoa média percebe a aproximação, não é? Me deixa em paz, não é? Eu quero tocar minha vida, não é? Isso não é a atitude adequada. Porque, como dissemos no começo, esses espíritos, eles não estão fazendo esse processo, envolvidos nesse processo, à toa. Eles estão sob supervisão. Alguém pode perguntar assim, mas espera aí, se o indivíduo está me prejudicando frontalmente, cadê o meu guia espiritual? Por que meu guia espiritual não pega ele, bota ele lá na cadeia espiritual, com as barras fluídicas e prende ele lá? Por quê? Porque o inimigo tem direito. Até certo ponto ele tem esse direito. Ele pode exercer esse assédio porque ele foi prejudicado. Então, mas aí o que acontece? Se a gente responde a ele na mesma moeda, ou na mesma sintonia, com as mesmas vibrações, não é? Desejando, com impaciência, com impertinência, com irritação, que ele nos deixe, aí que ele não deixa mesmo. Nós temos que rezar por eles. Rezar com sinceridade, realmente com amor. Não é? E bastante. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, né, tem uma série de exemplos de preces que eu não vou aqui lembrar, são várias delas, né? Podemos procurar Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, prece para o obsediado, prece para o obsessor. Aí lá vocês vão ver que o Kardec, ele recomenda, não é, pensamentos de amor, de compreensão, de paciência, para que ele possa se esclarecer o mais rápido possível. Sabe por quê? Porque ele precisa caminhar, ele precisa avançar, ele não pode ficar parado nesse processo. Ele está se satisfazendo, nos prejudicando, mas ele está criando um escândalo. E lembra que Jesus disse? O escândalo, ele é necessário, mas ai de por quem vem o escândalo. Então, ele está sendo instrumento da justiça de Deus, sem o saber. Ele está fazendo com que a gente resgate, com que a gente expie uma falta que nós não conseguimos compensá-la pelo amor. Mas, ao fazer isso, ele adquire um novo débito. Isso não é interessante para ninguém, porque ele é filho de Deus também, como nós. Então, o ideal é que nós pensemos nele com amor, mas com mudança de conduta. Não é verdade? Porque se ele continuar vendo o que a gente está fazendo, ele não nos larga. Ele não nos larga. E aí, quem sabe ele se esclarecendo, o processo termina. Aí aquele processo particular, entre ele e nós, finalmente acabou. Não é? Olha a Beth aí também presente no nosso bate-papo. Pode ocorrer
que algum espírito venha nos perturbar através de influência nossa, eles fazem e muito, Beth, e muito. Porque se ele percebe que ele não consegue atingir a pessoa que ele quer perturbar, porque esta pessoa não lhe oferece tomadas, não lhe oferece matrizes, não é? O lado sombrio que ela tem, vamos dizer assim, é pequeno, está sob controle, ele vai pelas beiradas, ele vai pelas beiradas, encontra tudo. O que ele faz? Ele atua no trabalho, ele atua na religião, ele atua nos familiares, ele atua no vizinho, ele atua nos animais. Qualquer elemento que ele perceber que ele pode utilizar para atrapalhar a vida daquele seu desafeto, ele usa. Ele vai lá no chefe e instiga o chefe a ir atrás da gente. Se você não está fazendo o serviço direito, mas eu já fiz, você não trabalha disso, está me enganando. Mas o que eu estou te enganando? Ele cria uma série de conflitos, ele pode criar. Evidentemente, só vai acontecer se o outro permitir, não é? E eles podem também ficar em cima de uma criança, não é? E a criança mais receptiva, e aí ele isso vai atrapalhar o bom andamento da família, não é? Só para vocês terem uma ideia, você me faz lembrar, por exemplo, há crianças, hoje nem tanto, hoje é outro motivo de medo, mas no passado existiam crianças que iam aos pais e para os consultórios, assim, olha, eu estou vendo o lobo mau. Lembra do lobo mau? Não é? Hoje em dia o lobo mau, nem sei o que é. São outras figuras, né? Porque a tecnologia ela avançou muito e as figuras agora, essas figuras que causam horror, causam terror, são muito nítidas, né? Então, o que ele pode estar vendo? Pode estar vendo. Ele pode estar vendo um espírito que transformou o seu perispírito num lobo e se apresenta para essa criança. A criança ainda não perfeitamente reencarnada, a gente sabe que esse processo é longo, de alguns anos, ou às vezes até tendo que sofrer esse tipo de assédio por conta de situações passadas, não é? Ela fica apavorada. Vai aos pais. Papai, não quero dormir sozinho. Pronto. Papai, olha, o lobo mau está aqui agora no quarto. Mas cadê o lobo mau, meu filho? Ai, a família não acredita nisso, acha que é o diabo. E faz uma confusão tremenda, não é? Pronto, ele está atingindo o seu objetivo, que é perturbar o equilíbrio e a harmonia da família, atingindo um familiar, não é? Muito querido, evidentemente, um filho, e que ele tem mais facilidade, porque ele não consegue atuar nos pais. Então, processos, existem muitas técnicas que eles usam. Né? Mas, de novo, pegando o nosso fiozinho, nós precisamos orar com eles com muita paciência, com muita moderação. Nada de tentar atingi-los com vibrações negativas, porque eles não vão nos deixar através desse processo. Inclusive, a gente pode até avançar nesse aspecto, indo ao Livro dos Espíritos, e lembrando a todos que os rituais, né, com objetos, com artefatos, coisas no chão e assim por diante, exorcismos, não terão efeito de modo geral. Nenhum efeito. Isso não vai acontecer. Observem, eu ia falar não terão efeito, mas eu voltei e falei de modo geral. Por quê? A gente falou de modo geral. Porque há religiosos que, embora não entendam o processo, não sabem o que está acontecendo, acreditam piamente que ali está o diabo, a figura do diabo. Né? Mas esses religiosos são bons. Têm o coração bom. Têm um bom talismã. O melhor talismã é o bom coração. Aí o que acontece? Na ignorância deles de fazer aquele processo de cabalístico, de figuras, de artefatos, aquela coisa toda, ele segue porque ele é um ignorante das leis de Deus, mas o coração dele é bom. Então ele pode, de repente, atingir esse espírito através das suas vibrações. E quem sabe, temporariamente, afastá-lo daquela sua vítima, para dar um tempo para a sua vítima, por exemplo, ganhar fôlego, para poder tocar a sua vida, né? Porque não está conseguindo mais ir ao trabalho, não está conseguindo estudar, não está impaciente com todo mundo. Então, olha que coisa interessante. Tudo isso é observado. Né?
Não é porque a pessoa não tenha conhecimento, orientação, esclarecimento de como funcionam os mecanismos da vida, que ela não vai atingir objetivos nobres. Ela vai seguir o seu ritual, a sua crença, mas ela tem amor. Ela entende que ali há alguma coisa permitida por Deus, talvez, evidentemente, ela acredita em Deus, aquilo está permitido, não é? E aí, quem sabe, consegue um arrefecimento, uma atenuação daquele processo. Não é? Muito bem. Mas o mais importante para a gente adquirir essa reabilitação, conquistar, vamos dizer assim, esse equilíbrio, é a gente dar exemplos. Dar exemplos. Por quê? Porque a gente observa em reuniões onde acontecem esses trabalhos, não é? Os chamados trabalhos de obsessão, muitas vezes o espírito lá comparece, não é? E a tentativa de conversar com ele para explicar, olha, veja bem, não é assim, a coisa não funciona dessa maneira e tal, e coisa, esse indivíduo aqui e tal, mas ele fala assim, mas olha, eu estou entendendo o que você está me falando, eu estou entendendo que você está sendo sincero, eu estou entendendo que você quer o meu bem, contudo, esse inimigo, obsessor, eu não consigo ver mudança na vítima. Neste que eu estou assediando, ele continua fazendo as mesmas coisas. Olha que dificuldade nessa hora. Quer dizer, está havendo um trabalho intercessório, né, que é muito comum acontecer, o trabalho intercessório, mas aquele que está intercedendo, ele fica de mãos amarradas, porque ele está pedindo ao inimigo, olha, libere a sua vítima. Mas como é que eu posso liberá-la se ela continua fazendo as mesmas coisas que me prejudicaram no passado? Olha como funcionam as leis de Deus. Não é? Então vai dar um trabalho imenso para a espiritualidade, para os encarnados. Não é? Por isso é que o processo ele tem que ser simultaneamente conduzido com o espírito, mas também com aquela pessoa que está sofrendo aquele assédio. Ela tem que mudar, ela deve mudar, ela tem que se renovar nos seus propósitos de vida. Senão, ela vai... E mais, olha que mais interessante. Vamos imaginar que esse indivíduo, que esse espírito se afaste, definitivamente. Se olha, você, dirigente, você me convenceu, eu vou liberá-la. Eu não vou mais exercer esse processo de vingança. Eu vou deixar para Deus, para as leis de Deus. Aí a pessoa continua fazendo aquelas coisas erradas continuamente, o que ela vai atrair? Outro obsessor, outro inimigo. Não é? Então tem muita coisa nesse sentido. Olha, eu estou lembrando aqui, pode ajudar sim, Elisete. Os guias espirituais ajudam sim, muito. Não é? Eles ajudam muito. Mas eles ficam, às vezes, como estamos aqui, dissemos que o dirigente da reunião dos obsessores ficou de mãos amarradas, ele às vezes também fica de mãos amarradas, porque ele está vendo o seu protegido continua fazendo a mesma coisa. Vamos imaginar, pediu dinheiro emprestado, não pagou, aí, puxa vida, olha a situação, a pandemia, essa coisa toda, tal. Aí pede o dinheiro para o outro, também não paga, pede dinheiro para o outro. Então, aí o indivíduo desencarna, quer o dinheiro dele de volta para cobrar o dinheiro, porque ele não sabe que mudou tudo, né? Mas aí ele vê o indivíduo fazendo o quê? Pegando o dinheiro emprestado, sem poder, sem precisar, usando esse dinheiro levianamente, comprando coisas que não precisa, e aí o que ele faz? Eu não vou largar ele de jeito nenhum. Ele continua a fazer. Então, o guia espiritual está sugerindo para a gente, puxa, olha, então, pare com isso, interrompa essa sua conduta, mas o indivíduo não interrompe. Aí ele fica de mãos amarradas, não é? Ele fica aguardando para que o seu protegido, vítima do obsessor, mude a sua conduta, se renove. Passe a ver a vida de uma maneira mais produtiva. Aí é isso que o nosso desafeto precisa ver, precisa enxergar. É a mudança da nossa conduta. Né? Mudança positiva, evidentemente. Né? É a atração de atitudes... é a atração de atitudes do obsediado que pode ou não cessar a perturbação. Então, são as atitudes, são os pensamentos, né? são as condutas. Né? E elas ajudam muito para interromper o processo. Né? Mas se a pessoa não se empenha nesse sentido, ela fortalece o processo, até chama outros. Né? E nesse processo de aproximação, nesse assédio, esse imposto, né? Vamos dizer assim, aí tem todo o nível de perturbação.
desde perturbação mental, de conduta, doença, fortalecimento de vícios, suicídio, como dissemos, depressão. Depressão, então, direto. A pessoa não... E ainda mais para aqueles que não entendem o que está acontecendo, não? Direto. O que ele tem que fazer? Vir ao centro. Ah, mas agora a porta está fechada. Mas então, faça a ligação. Estabeleça o contato. Né? Não deixe para depois. Né? Por exemplo, muitos de nós poderíamos agora estar, como estamos fazendo, estamos assistindo ao vivo, vamos dizer assim, ao vivo, né? Montando essa corrente, montando essa conexão entre uma centena e poucos, 2 centenas de espíritos mentalizados aqui. Aí a pessoa pensa assim, olha só como é que nós somos. 8 horas vai falar fulano de tal. Tá. Mas é o seguinte, depois eu pego o link e vejo outro dia. É possível? É possível. Vai assistir? Vai aproveitar? Vai aproveitar. Mas é nesta hora, agora mesmo estavam dizendo aqui que a casa recomendou que os trabalhadores se liguem magneticamente, fluidicamente, em pensamento, né? Nessa hora que nós estamos fazendo essa corrente, né? Fortalecendo esse momento. Né? Aí a pessoa, não, agora eu preciso ver a notícia aqui de o que aconteceu em Beirute, o que aconteceu no fundo tal, o governo, a Covid, tal, depois eu assisto. Né? Se eu não assistir também não tem problema, porque, enfim, tem tantas apresentações disponíveis, são milhares, são milhões. Né? Mas é o nosso compromisso com a nossa reunião, com o nosso trabalho. Eu queria estar lá hoje, terça-feira, não estou, então estabeleça esse compromisso com a casa que está oferecendo esta oportunidade. Né? Lá, Beth, de novo, o amor cobre o mundo, sim, seria a forma de nos libertar da influência. Sim, Beth, não resta dúvida, né? Eu até tinha lembrado aqui nessas anotações que já fizemos esse tema lá, talvez até na quinta-feira, não sei, na terça, não é? Precisa amar. Mas olha, Beth, nós sabemos disso. Tem que amar, tem que cansar de amar. Eu vou dizer uma por outra. Tem que cansar de fazer o bem. Certo? Porque tem coisas que a gente faz que são muito contundentes. Então não vai ser por conta de uma atitude aqui, outra ali, bondosa, caridosa, positiva, construtiva, que a gente vai convencer um espírito desse a afrouxar, vamos dizer assim, esses laços. Né? A Neuza, olha lá, Neuza. Toda pessoa que tenta suicídio é influenciada por inimigos desencarnados? Olha, Neuza, eu acredito que sim. Acredito que sim. Todas elas. Mas em maior ou menor intensidade. Por que, Neuza, que a gente pode agilizar dessa maneira? Porque todos nós temos desafetos de outras vidas. Nós não somos santos. Não é? Então nós construímos uma série de complicações, de dificuldades. Não é? E esses espíritos estão de olho. Estão de olho. Aí, se ele percebe que o seu desafeto está sob pressão, seja o que for, não tem dinheiro para pagar as contas, uma decepção afetiva, amorosa, não é? Uma doença grave em família ou nele mesmo, foi desenganado pela medicina oficial, seja o que for. Não é? Quando ele percebe esse momento grave na vida do seu desafeto, ele pode, por ele mesmo, já lançar a ideia do suicídio. Ele mesmo pode lançar, pode sugerir. Mas, se o indivíduo já pensar nisso, aí que ele se acopla. E começa a fazer amplificação desse indivíduo. Amplificação. Né? Inclusive, rapidamente falando, falamos aqui, já passou o nosso tempo, né? Para vocês terem uma ideia, para vocês fazerem uma ideia, nós temos notícias sobre isso, alguns livros falando sobre isso. Há implantes que fazem no perispírito quando a pessoa dorme, né? Evidentemente a pessoa está sob o assédio desses espíritos. Né? Eles colocam pequenas unidades eletrônicas que repetem a palavra suicídio.
de tanto e tanto tempo. E aí a pessoa pensa, acredita que ela está pensando sobre o suicídio, mas não é. É o objeto que se chama, como é que são parasitas? Objetos fluídicos parasitas. Né? Esse é um caso extremo. Tá? Esse é um caso extremo. De modo geral, não se chega a isso. Basta o espírito reconhecer a fragilidade daquele que ele desgosta, e a pessoa desencantada pensa no suicídio, ele vai lá e amplifica o desejo, aquele desequilíbrio. Né? Então, eles têm uma atuação ampla. Né? Nessa hora que estamos temporariamente afastados da casa, fortalecer nosso evangelho no lar, fortalecer as orações. No primeiro tema que fizemos aqui, nós falamos sobre isso. O momento não é de oração semanal. O momento é de oração diária. Diária. Porque está havendo uma insatisfação, um desânimo generalizado de centenas de milhões de espíritos encarnados. E isso nos contamina. Isso nos atinge, queiramos ou não. Você pode fechar a janela, fechar a porta com várias chaves, ele nos atinge. Então nós precisamos estar rezando diariamente, pedindo nosso Cristo espiritual para fazer essa proteção. E evidentemente nós temos que, através da conduta, ajudá-los a que eles nos ajudem. Então a sua oração é fundamental. O evangelho rigoroso, não é? Se não puder fazer no dia e na hora, paciência. Se não quiser fazer todo dia, faz o seguinte, faz uma oração de manhã, não é? Faz uma oração de manhã, faz ao dormir, não é? E aquele compromisso semanal, mantém, já existia, mantém. Mas aumenta o número de vezes, aumenta o contato com a espiritualidade, aumenta o contato com o nosso guia espiritual. Isso é muito importante para todos nós, hoje e sempre. Tínhamos aqui uma série de outros aspectos para comentar, mas já estamos aí no nosso horário. Não é? Esse tema é magnífico, esse tema é muito rico na literatura espírita. Nós temos aqui atrás uma coleção de livros que falam sobre obsessão, cada situação diferente, cada aspecto. Isso é importante a gente ler para a gente poder nos preparar, para nos defender, né? Além de defender através do Evangelho, perceber quando estão havendo esses assédios, quando estão havendo essas situações. Tá bom? E hoje, então, vamos terminar. Né? Vamos terminar fazendo nossa oração de encerramento. Vamos fazer assim? Tá? Então, vamos orar. Vamos agradecer essa ligação que estabelecemos aqui. Vocês estão em seus lares, eu estou no meu. Né? Nós imaginamos presentes ao nosso encontro. Podemos fazer isso. Delinear em nossas mentes as nossas faces, os nossos rostos, de cada um de nós nos vendo, né? A alegria que nós expressamos quando lá na casa nos encontramos semanalmente ou com outra frequência, não é? Mantendo essa ligação, transmitindo de um para o outro, né? Essas vibrações, esses fluidos, né? Tão necessários num momento como esse, tão oportunos como o momento em que a humanidade passa por uma verificação, né? Passa por uma verificação maior, onde todos estão sendo atingidos em intensidades diferentes, mas estão sendo atingidos. Né? Vamos, então, fazer essa vibração, fortalecendo o nosso grupo, fortalecendo o nosso trabalho, fortalecendo nossa casa e, evidentemente, entregando à espiritualidade superior esses nossos desejos, essas nossas energias, para que eles distribuam, evidentemente, onde acharem mais adequado e oportuno. Né? A espiritualidade que certamente nos acompanhou em mais esta hora, o nosso agradecimento sincero, que estejam conosco hoje e sempre. Agradecemos, Rogério. O pessoal está tudo colocando aqui nos comentários, agradecendo, muito obrigado. O tema, ele é um tema que sempre é falado, mas sempre tem muita dúvida, né? É um tema muito importante.
Contamos alguns casos apenas, né? É. Eu posso contar mais um? 2 Pode. minutos? Esse é muito engraçado, porque esse é curioso, né? Eu ia contar, mas não tive tempo, né? Uma vez eu atendi uma pessoa, na terça-feira, e ela, para vocês verem como é que funcionam as coisas, ela contou que o esposo dela, o marido dela, havia desencarnado, e ela estava desconsolada. Era, se não me engano, religiosa, né? Mas não sabia o que fazer. E eu, enfim, dei as orientações, os esclarecimentos para ela, que nós não temos como que inventar, que estão contidos na doutrina, aquilo tudo, a mortalidade, a bondade de Deus, foi amparado, guia espiritual, aquela coisa toda. E aí ela escutou muito atenta, muito lúcida, e nós acabamos, não é? Ela assistiu a reunião, era uma terça-feira, aí ela me chamou quando terminou, e ela falou o seguinte: olha, você me falou tudo isso, não é? E, pois é, não, isso é verdade. Eu falei o seguinte: eu vou morrer, como todos nós. Se eu morrer e não encontrar o meu marido, eu volto para lhe puxar o lençol à noite. Ela me falou isso. Vou puxar o dedo do seu pé. Então, das duas, uma. Ou ela está encarnada, né? Mas evidentemente ela desencarnando, ela vai encontrar o seu querido, o seu afeto, ou ela já encontrou, porque ninguém me puxou o lençol até hoje. Tá? Então, essa, para vocês verem a responsabilidade nossa ao conversarmos com as pessoas. Tá? Tem que ter Tá cuidado, encerrado. né? O que a Tem gente que ter fala. cuidado. Tem que ter. Bom, então, muito obrigado, Rogério. Os últimos recados, né? Então, amanhã nós temos novamente outra transmissão, outra live. O tema é o ter remorso é suficiente? Vai ser o Daniel Camasmier, que é de outro centro espírita e está nos auxiliando também nesse momento. Tá ligado a esse tema, hein? Sim, tá ligado. Tá tudo ligado, né? Eu não falei sobre isso, mas está ligado a esse tema. Mas está ligado. A doutrina, né? Ela é muito rica e é muito interessante, porque, assim, um tema ele está conectado ao outro, né? Às vezes a gente tenta vir falar só sobre determinado assunto, mas não tem jeito, acaba entrando um pouquinho aqui, a colar, porque está tudo muito conectado, né? Bom, então é isso, amigos, agradecemos a todos vocês que nos acompanharam. Essa live, ela fica gravada, todas as lives ficam gravadas. Quando você entrar no Facebook, às vezes, a princípio, para quem não está acostumado, pode ser um pouco complicado, mas é bem simples. Procura a aba onde está escrito vídeos. Ali nessa aba tem todas as lives que foram feitas desde o primeiro dia, estão gravadas no Facebook. E se você for até o YouTube do Centro Espírita Divino Mestre, procura, põe lá na pesquisa Centro Espírita Divino Mestre, você vai achar já o YouTube do centro. Todas as palestras, elas são postadas no YouTube. Então, essa palestra que o Rogério acabou de fazer, ela não foi passada ao vivo no YouTube, mas daqui a pouco ela já vai estar lá no YouTube para quem quiser assistir na reprise, bom? Estou dando essas explicações porque o pessoal fica mandando pergunta para mim, então eu procuro já ir explicando para o pessoal, que assim vai ficando mais fácil, né? Então é isso, tenham todos uma boa noite, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.